Vamos, gente. Bom, vamos lá. Hoje, segunda-feira, né? Nossa, vivo batendo o meu braço no fone de ouvido. Segunda-feira é dia de aulão, né? E como eu já venho conversando com vocês, a ideia de fazer os aulões são oferecer informação um pouco mais técnica, né? Mas de uma forma que seja aplicável, né? Conteúdo de qualidade, mas que mesmo quem não é nutricionista, quem é público leigo e que quer realmente buscar informação de qualidade sobre a parte alimentar, a parte comportamental relacionada com o alimento, com relação com o corpo, tá valendo. Esse é um lugar bacana onde vocês podem ter esse tipo de informação, né? Então é onde eu trago todo o meu conhecimento aí de quase 2 décadas de experiência, né? De formação e de atendimento, né? Em áreas, não digo diversas, né, mas com diversas formas de acolher, né, esse cliente e de pensar de uma forma um pouco mais aberta em relação à parte nutricional, não vinculada só com o alimento, né. Então, esse é um espaço onde eu consigo abordar e trazer toda essa experiência, né, para vocês. E no aulão de hoje eu quero falar sobre os 7 piores erros de quem deseja emagrecer. Tá? Eu achei interessante o tema desse aulão porque se emagrecer fosse uma coisa fácil, né, muitas pessoas já teriam conseguido fazer e não voltado ao peso anterior, tá? Na verdade eu falo que não é nem o processo de emagrecer que é difícil, mas sim o pós, né? E como que a gente trabalha essa questão do emagrecimento, né? Então, eu vejo que o emagrecimento não é só fazer a dieta ou fazer exercício ou, enfim, né, mudar essa parte. Tem outras coisas que a gente precisa olhar realmente para isso, tá? E... Opa, apagou minha luzinha aqui. E por isso que eu quis, né, tô trazendo esse tema para vocês. Acho que tá com algum mau contato o meu aparelhinho. Acho que a gente vai ter que ir sem luz hoje. Vamos lá? Agora foi. Muito bem. Ixi, não tá dando certo. Tá com mau contato. Vamos lá? Foi? Foi. Eita. Deixa aqui, ó. Vamos ver se vai. Perfeito. Galera, se vacilar a luz aqui é por causa... Tô com algum mau contato na parte de iluminação, tá? Então, vamos falar sobre esses 7 piores erros que eu vejo aí na minha prática clínica e são as situações que eu procuro modificar e adequar com os meus clientes no consultório, né? Por isso que um trabalho baseado na nutrição comportamental, baseado no autoconhecimento, ele é muito rico, né? O cliente não vai no consultório só para falar de comida, só para pesar, só para se medir, só para ver o resultado do peso na balança. Tem outras coisas que a gente tem que mensurar, né? Então, quando a gente fala que esse atendimento nutricional baseado nos aspectos comportamentais e de autoconhecimento é rico, porque ele é mesmo, tá? Então, acaba sendo um processo muito interessante. Vamos lá, então, sem mais delongas, falar sobre o primeiro erro que eu vejo aqui como importante corrigir, tá? Primeiro erro que eu vejo para quem deseja emagrecer é não tomar a decisão de mudar de vida, tá? Não tomar o emagrecimento como uma decisão para a vida. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Esse caso que eu tô falando aqui, eu não tô dizendo de pessoas que precisam perder às vezes 5 quilos, que nunca tiveram variação de peso e aí... né, passaram por alguma situação, ganharam 5 quilinhos e ok. Geralmente essas pessoas que não têm o ganho de peso como um obstáculo, tá? O que acontece? Provavelmente ela ganhou peso em função de alguma mudança de rotina, né, mudou o hábito alimentar temporariamente, deixou de fazer exercício, ou enfim, tá passando por uma situação delicada e a rotina dela mudou, e esse ganho de peso está associado com isso. Nesse caso, o que eu sugiro fazer, né? Essa pessoa, se ela voltar para os hábitos anteriores dela, ela vai conseguir voltar no peso que ela tinha tranquilamente, tá? Não sem grandes dificuldades. Essa questão de não tomar
emagrecimento como uma decisão, eu tô falando para as pessoas que já vêm há muitos anos acima do peso, tá? Que já passaram a maior parte da vida delas acima do peso, tá? São pessoas que às vezes a vida inteira já estão acima do peso, mais da metade da vida acima do peso, e elas não conseguem, ou conseguem emagrecer, ou emagrecem por um tempo curto e depois elas voltam a ganhar peso, tá? É para essas pessoas que o emagrecimento precisa ser uma decisão. Por quê? Quando a questão do emagrecimento ele é feito por um impulso, né? Aconteceu uma situação chata, você viu seu guarda-roupa, não tinha roupa para vestir, ou foi numa festa de família e alguém comentou que você estava gordo, ou foi ter um reencontro de alunos do colégio, da faculdade, e estava todo mundo magro e você estava gordo, e aí você ficou mal. Quando a decisão, né, ela é tomada nesse impulso, dificilmente o resultado ele vai ser duradouro, tá? É necessário tomar a decisão do emagrecimento, por quê? Nesses casos ainda que eu tô falando, porque vai exigir que você mude de vida, vai exigir que você tenha uma nova perspectiva, um novo olhar para coisas que você fazia antes, e talvez você nem perceba que aquilo realmente afeta no seu ganho de peso, porque faz tanto tempo que você faz, e faz tanto tempo que você está acima do peso, que você muitas vezes não percebe e não associa esse ganho de peso com aquelas ações, tá? Quando você toma a decisão de emagrecer, você vai compreender que você vai ter que estar disposto a abrir mão de ganhos secundários de você estar acima do peso. E eles existem, né? Por mais que você fale assim, não sei o que é, eles existem. Então é preciso ter clareza sobre isso, e muitas vezes é doloroso, tá? Porque esse ganho indireto ele pode estar relacionado com a relação com o seu pai ou com a sua mãe, tá? Ou como você se relaciona com o seu corpo do ponto de vista sexual, por exemplo, tá? Então tem relação com isso, sim. Por isso que quando a gente toma uma decisão e está comprometido com essa mudança de vida, não é que o processo vai ficar mais fácil, mas você vai estar mais fortalecido para superar os obstáculos que vão acontecer. Então, isso é um ponto importante de atenção, tá? Usar o emagrecimento realmente como uma decisão, porque dali muitas coisas vão ter que mudar, tá? Se você realmente quiser ter esse objetivo, tá? E com clareza fica mais leve o processo, tá? Vai ter dificuldade? Lógico que vai. Assim como toda decisão que você toma, né, de mudar de emprego, de seguir uma carreira nova, de casar, ou de separar, de ter filhos ou de não ter filhos, ou de fazer investimentos, de mudar de país, né, todas as decisões elas geram consequências e algumas dificuldades, mas a clareza ela ajuda realmente nesse processo. Inclusive tem um negócio bem legal, gente, que eu preparei, que é um curso que eu sempre estou falando ele aqui nas minhas aulas, né, tenho ele inclusive no link da bio, né? Que é um curso que chama Atitudes que Emagrecem. É um curso online, tá? Ele não é em grupo. Né? Se você quiser comprar, você vai lá no link, compra e você pode fazer sozinho, porque eu montei um passo a passo para trabalhar justamente esse poder de decisão, tá? Você entender quais são os obstáculos que fazem com que você não consiga tomar o emagrecimento como uma decisão, tá? Então dá uma olhadinha lá, se você se interessou, tem bastante informação. Chama Atitudes que Emagrecem. Link da bio no Instagram. Vocês vão abrir assim, vão ter vários links. Meu site, canal no YouTube, Pinterest, vai ter como falar comigo pelo WhatsApp e vai ter lá curso online Atitudes que Emagrecem. Dá uma olhadinha lá, que eu falo justamente sobre isso, tá? E ensino vocês como a fazerem. É um trabalho de autoconhecimento bem bacana, tá? Bom, segundo erro que eu vejo aqui como fundamental para quem deseja emagrecer acaba cometendo, tá? Procurar formas duvidosas de emagrecer, principalmente as dietas restritivas, tá? Quando eu falo dietas restritivas, eu tô falando de dietas restritivas sem nenhum tipo de embasamento, tá, gente? Porque o que acontece? Dependendo da situação de saúde da pessoa, pode ser que seja necessário fazer alguma restrição de determinado alimento. Por exemplo, se eu atendo alguma pessoa que está com doença inflamatória, tá? Sensibilidade a glúten, derivados do leite. É claro que a gente vai ter que restringir esses alimentos, mas a gente não vai restringir os grupos alimentares de uma forma geral, tá?
Se eu atendo uma pessoa que tem uma resistência à insulina, é claro que a gente vai ter que ser mais comedido, né, mais cauteloso no consumo de carboidrato. Então, depende do que essa pessoa traz, né, no combo do excesso do peso, de doença, a alimentação, ela vai ter que ser direcionada para esse aspecto, tá, gente? Então, não confundam uma orientação feita para emagrecimento e uma conduta dietoterápica que é feita com o objetivo de tratar a saúde daquela pessoa. É lógico que a gente vai fazer as duas coisas juntas, tá? E eu deixo muito claro isso para os meus clientes, quando a gente está fazendo tratamento, principalmente para identificar sensibilidade alimentar. Eu deixo claro para ele que a gente está fazendo aquela restrição temporária para fazer com que o organismo dele, né, desinflame. Tá? Não é que é a metodologia para emagrecer. A consequência de um corpo desinflamado vai ser o emagrecimento, tá bom? Então não é que a gente está tirando glúten para emagrecer, só para ficar claro, porque as pessoas confundem muito isso, tá bom? Então o que acontece? Essas formas duvidosas, gente, que normalmente as pessoas elas vão buscar na internet ou com profissionais que não são da área da saúde, ou que são da área da saúde, mas que não são nutricionistas, tá? O que acontece? Vai ser duvidoso, gente. Você não sabe como que a pessoa vai encarar aquilo. Às vezes ela tem um método ali, sei lá, às vezes um coaching de emagrecimento que já emagreceu 40 quilos, aí ele, por ele ter emagrecido e ter passado por essa dificuldade, ele acha que pode fazer aquilo com todo mundo, mas nem todo mundo é igual. Se funcionou para ele, não quer dizer que vai funcionar para outras pessoas, né? E hoje tem de um monte de gente vendendo isso, né? Até mesmo alguns médicos, gente. Médico não é para prescrever dieta, tá? Ele tem que entender sobre alimentação da mesma forma que eu tenho que entender sobre exercícios, por exemplo. Mas isso não me dá o direito de prescrever exercícios, tá? Eu tenho que entender de exercícios para justamente verificar se esse pode ser um ponto de atenção para o meu cliente, tá? Eu tenho que ter um entendimento mínimo de farmacologia, né? Mesmo não podendo prescrever medicamentos, para saber se aquilo está interferindo na saúde do meu cliente, tá? Então, gente, o profissional que pode prescrever orientação nutricional, gente, é nutricionista, tá? Então, tomem cuidado com essas orientações que se seguem com aplicativo para calcular caloria, né? Programas que você conversa com robô, sabe? Gente, tudo bem, tem muita informação que a gente pode aplicar no dia a dia, mas quando a gente fala de um tratamento, de tratar uma obesidade que já vem aí há muitos anos, não dá para simplesmente eu seguir um roteirinho de um celular, faz isso, faz aquilo outro. Você vai ter um passo a passo, mas que ele não está customizando para você, para a sua situação, para a sua história de vida, né? E se você estiver numa fase boa da sua vida, é bem provável que dê certo, mas como nada é para sempre, vai ter fases na sua vida que você vai ficar um pouco mais triste, que você vai ficar um pouco mais melancólico, vai ficar alguma coisinha, e dificilmente você vai conseguir manter aquilo que você fez naquele momento, tá? Então a gente precisa realmente ter um entendimento de como que a gente age também nos momentos mais difíceis da vida, tá? E para isso, muitas vezes precisa mudar a estratégia. Pode ser que o que funcionou para você durante um tempo, num determinado momento da sua vida não funcione mais, ou a gente tem que mudar um pouquinho a estratégia para você conseguir seguir e se manter consistente, tá? Então, essa questão das dietas restritivas tem que tomar muito cuidado, gente. E eu tenho uma informação interessante também. Esse fim de semana eu participei de um evento super legal de uma nutricionista que eu sou apaixonada, a Sophie Derran, que ela é muito conhecida por ser contra o terrorismo nutricional e aplicar bastante essa questão da alimentação com prazer, né? Com prazer não, né? Sem culpa, na verdade. Ela tem um livro que chama Peso das Dietas, que recomendo ler, tá? E ela criou um evento que chama Manifesto sobre um Novo Olhar para a Obesidade, que foi fantástico. Foi sábado o dia inteiro, eu participei para ouvir as palestras, né? Os cientistas trazendo informação, pessoas, né, com embasamento científico, trazendo informação sobre a questão da obesidade. E ela mostrou um dado, gente, super, assim, chamativo, né? Primeiro que a obesidade aqui no Brasil, de 1975 para até 2016, quadruplicou, tá? E uma outra informação também que ela trouxe foi que 95% das pessoas, de vários estudos que eles fizeram, que fazem dietas restritivas, volta a ganhar peso. Ou às vezes até mais, 95%.
E esses 5% das pessoas que mantêm o peso, a grande maioria desenvolveu algum distúrbio alimentar. Por isso que mantém o peso. Isso de quem fez dieta restritiva, tá? Eu achei muito absurdo esse valor, né? E uma outra informação também que ela passou, que foi um cientista francês, não vou lembrar o nome dele agora, tá? Comentou que é muito mais saudável para a pessoa se manter no peso, mesmo que ele esteja um pouco mais alto, mas que ele se mantenha naquele peso, do que ele ficar no efeito sanfona, engordando e emagrecendo. Para o metabolismo dele é mais saudável que ele fique acima do peso mais estável. Olha que louco, gente. Enfim, vamos repensar um pouco a forma que a gente busca para emagrecer, tá? Não existe milagre, gente, não existe milagre, tá bom? Bom, terceiro ponto aqui, erro que eu tô colocando para vocês, é o de seguir informações aleatórias para emagrecer, ou seja, tem uma falta de método, tá? Quando a gente não tem uma orientação profissional, o que acaba acontecendo? A gente fala, puta, agora eu vou seguir o jejum. Tô vendo um monte de gente aí emagrecendo com jejum. Tô seguindo lá o doutor fulano que fala do jejum, a doutora fulana que fala do jejum. E lá no trabalho um monte de gente fez jejum e emagreceu. Vou fazer o jejum. Aí você segue lá o jejum uns 3, 4 dias. Aí de repente você já lê uma outra coisa interessante, que tem alguém que começou a perder peso com uma dieta que conta ponto e que tem que tomar 5 litros de chá de uma erva pá lá, não sei das quantas, que vai emagrecer, vai eliminar toda a sua gordura pela urina. Aí você fala, ai meu Deus, eu vou fazer essa daí. Aí você para de fazer o que você estava fazendo, começa esse. Aí depois de uma semana, você já está enjoada, né, de contar ponto ou de tomar o chá. Aí alguém vem com a dieta do ovo e você começa a seguir. Gente, essa falta de consistência, de constância num método, né, ela vai zoar com a sua vida. Zoar com a sua vida e com o seu corpo, velho. Não tem jeito, tá? Aí depois a pessoa fala que as coisas não funcionam. Ela não dá tempo de o corpo se acostumar com o método que ela está seguindo. Por isso que é importante que o método escolhido para emagrecer, ele seja, como que eu posso dizer, confortável para você. Pode gerar um leve desconforto, porque você vai ter que mudar um pouco da sua rotina, vai ter que talvez olhar os alimentos de uma forma que você não olhava, experimentar algumas coisinhas diferentes, cozinhar algumas coisas que você não cozinhava antes. Desconforto nesse sentido, tá? Mas não desconforto de fome, de algo que seja pesado. Tem que ser algo que você fala assim, cara, eu consigo tocar esse barco aqui por um bom tempo, tá? Então, essa questão de seguir informações aleatórias é uma porcaria, tá? As pessoas fazem isso direto, elas misturam métodos, né, para emagrecimento sem embasamento nenhum e depois reclamam que não conseguem ter resultado. Tá? Então, o ideal é que você escolha um método que seja mais próximo do que você já faz. Tá? Ai, Fernanda, minha alimentação é a base de Cheetos, cigarro e bacon. Tá bom, paciência, a gente vai ter que fazer algumas mudanças, mesmo assim gradativas, tá bom? Se você se alimenta de Cheetos, cigarro e bacon, temos que pensar numa estratégia. Eu não posso colocar 1 quilo de verde para você e querer que você compre só comidas orgânicas se você come desse jeito. Tá? Tem que ser feito um planejamento estratégico progressivo. Tá bom? Então, lembra disso. Cuidado com os métodos aleatórios para emagrecer. Quarto ponto aqui, galera. Quarto erro. Ser imediatista. Lembra que no começo dessa live, para quem tá chegando agora, eu falei que esses erros que eu tô colocando aqui, gente, não é para quem tá um pouquinho acima do peso, coisa de 5, 6 quilos e que foi uma coisa pontual. Tá? Eu tô falando aqui para quem já está há muitos anos acima do peso e muito acima do peso, de obesidade, né? Pessoas que estão aí há 15, 20 quilos acima do peso, há mais de 10, 15, 20 anos e não conseguem perder ou perdem peso, mas depois elas voltam a ganhar, tá? Então, isso que eu tô colocando aqui é para esse tipo de ganho de peso, tá bom, gente? Então, a questão do imediatismo é muito doido, porque assim, a pessoa ela tem a capacidade de chegar, para você ver como é distorcida as informações, ela não tem culpa, tá? De estar acima do peso, sei lá, 30 anos, e chegar para mim e falar assim, ai Fernanda, eu preciso perder peso rápido porque senão eu desanimo. Eu falo assim, desanimar do quê? Do quê que você vai desanimar, né? Você tá faz tanto tempo acima do peso, vai desanimar do quê? Por que tem que ser rápido?
Seu corpo está acostumado com peso, com padrão alimentar, com padrão de produção hormonal, né? Com padrão de movimento seu, inclusive, há 20 anos. E de repente você quer que, né? Oh, vamos lá, vamos acordar mitocôndrias, uhul! Não é assim, gente. Dá um tempo para o seu corpo se acostumar, para você se acostumar, né? Então, essa questão do imediatismo, gente, tem que ser muito bem avaliada. E geralmente a pessoa imediatista, ela está relacionada com o primeiro erro que eu coloquei para vocês, que ela não tomou a decisão. Ela veio procurar, às vezes, um nutricionista ou pintou ali o desejo de emagrecer por um impulso, por uma frustração que ela teve, ou por um comentário negativo, né, que veio, nossa, você tá super acima do peso, nossa, como você engordou, ou você tá grávida, a pessoa não tá grávida, sabe, algum comentário que ela se sentiu muito mal. Então, geralmente, a velocidade, a rapidez de querer emagrecer vem muito disso, tá? Então, eu não tô dizendo que tem que ser passinho de formiga, mas às vezes, dependendo do seu corpo, da saúde, do seu estado de saúde, pode ser que o passinho de formiga seja o adequado. Dependendo das outras coisas que você tem que mexer na sua vida, que eu vou chegar lá ainda, pode ser que o passinho de formiga seja o melhor para você, levando em consideração os anos de negligência que você teve com a sua saúde, tá? Então é importante a gente ter esse olhar, tá bom? É importante a gente ter... E com a negligência não é nem só a saúde, às vezes é com a gente mesmo, tá? De negligenciar as nossas necessidades emocionais, o nosso autocuidado. Tá? Então é importante ter isso, e não é do dia para a noite que quem se negligenciou a vida inteira de repente começa a se amar, se cuidar, saber colocar espaço na agenda para fazer as suas coisas, né? Então isso também tem que ser avaliado, não só a questão do que vai comer ou do que não vai comer, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Quinto erro aqui que eu vejo como fundamental não, né? Que o pessoal comete bastante e eu procuro puxar ali nos meus atendimentos, nos meus processos, inclusive nos programas em grupo também, para ajudar. Que é focar somente na perda de peso, tá? Que é o número da balança. A pessoa, ela mensura o resultado dela, a evolução dela, se foi bom ou se foi ruim, pelo número da balança. E não é, gente, pera lá, né? Se a gente tá falando aqui de mudanças comportamentais, cara, isso tem que ser levado em consideração, né, as evoluções que você teve. Então, uma pessoa, por exemplo, que não cozinhava e de repente ela começou a fazer com cuidado o seu café da manhã, começou a preparar uma comidinha na hora do almoço, né, começou a fazer compra do supermercado, né, ou pedir uma cestinha de produtos orgânicos, começou a separar o lanchinho para levar para o trabalho, começou a acordar mais cedo para fazer exercício. Gente, é uma puta de uma mudança isso, né? Uma baita de uma mudança. E se mesmo se o emagrecimento ele não veio na velocidade que a pessoa, né, gostaria, da expectativa dela, gente, olha isso. É uma mudança de vida. Né? Uma pessoa que se entupia de café, não conseguia dormir, parou de tomar café e agora dorme. Né? Tem cliente que já ficou 7 anos sem dormir direito, né? Conseguiu parar de tomar o café. Eu falei, não, Fernanda, tô conseguindo dormir. Olha que mudança, olha que resultado fantástico. Né? Ou uma pessoa que vivia à base de medicamento para dor de estômago. De repente, com 30 dias de correção alimentar, Fernanda, não tô passando mais mal. Né? Eu tive uma cliente, aliás, tem uma cliente que ela se queixava de uma dor absurda no quadril. Né? Há 7 anos, inclusive isso limitou ela de fazer os exercícios que ela gostava. Né? Com 30 dias de um tratamento anti-inflamatório, a dor dela reduziu para 10%. Sabe? Então, são esses ganhos que a gente tem que avaliar, gente. A balança é só uma consequência disso. E quando eu falo balança, eu tô falando do peso, porque principalmente para pessoas que precisam perder bastante peso, o que eu costumo... Eu tento não estabelecer uma meta, né? Lógico que se a pessoa ela quer, eu faço o exame de bioimpedância, a gente avalia, né, para colocar, mas eu procuro não estabelecer uma meta em números, já precisa perder 30, 40 quilos, né? O que eu faço? Eu peço para a pessoa ir se avaliando a cada 4 semanas, que é mais ou menos o intervalo que a gente tem entre um atendimento e outro, né? Para ela se olhar, se observar como que ela se sente olhando no espelho, como que as roupas estão tocando no corpo dela, como que ela está se movimentando, se ela
tá sentindo mais facilidade para subir uma escada, se ela baixa com mais facilidade, se ela fica menos ofegante quando ela está andando, se ela está sentindo diferente o sabor dos alimentos, né, se ela parou de sentir aquela distensão abdominal que ela se queixava. Então, geralmente de 4 em 4 semanas eu vou avaliando isso com as pessoas, né? Porque às vezes, gente, é muito louco, às vezes no final de um ano de tratamento, ela tá se olhando no espelho e fala assim, gente, eu tô me sentindo ótima. E às vezes nem é aquele peso que ela tanto almejava, sabe? Porque ela vai aos pouquinhos se perdendo e aí ela nota que o corpo, ela vai se conectando com o corpo dela. Isso que é interessante, né? E não só o corpo físico, a questão do funcionamento e de como ele responde, tá? Então é muito bonito ver isso, né? Eu tenho clientes que tinham até uma meta de peso, chegaram, mas daí, tipo assim, ai, Fer, mas, nossa, eu tô, né, chegaram próximo, vamos dizer assim, nossa, Fer, eu preciso mesmo chegar nisso? Eu falei, você tá se sentindo bem? Tô. Mas e pra minha saúde? Eu falo, cara, você tá fazendo exercício, se alimenta bem, seus exames estão ótimos, você tá feliz, tá dormindo bem, né? Você tá feliz, tá tudo bem, né? Não tem nenhuma necessidade de saúde aí, se você quiser, se você não quiser. Agora, se você continuar o que você está fazendo, pode ser que naturalmente você chegue nesse peso, né? Mas não precisa forçar, não precisa usar suplementação, não precisa correr mais, tá tudo bem, né? Mantenha o que você está fazendo, vamos ver como que seu corpo responde. Então é bacana esse respeito ao corpo, viu? Fica a dica para vocês, beleza? Sexto erro, gente, já estamos indo para o finalzinho da nossa live, da nossa aula. Oi, Beto, tudo bom? Tô vendo você aí. Vamos lá, galera. Sexto erro, que é desrespeitar o biotipo corporal que está relacionado com os traços de caracteres, tá? E desrespeitar a sua história de vida. Eu falo muito aqui, tanto nas aulas quanto nos posts por escrito, que as emoções interferem no formato do nosso corpo, tá? Interferem também no nosso comportamento alimentar, mas interferem também no formato do nosso corpo. Então não adianta, né, lagartixa querer ser jacaré, gente. Desculpa, não vai rolar, tá? Então quando a gente entende o porquê que o meu corpo tem aquele formato, né, ele responde de forma X quando eu tô passando por uma fase difícil, ou de forma Y quando eu tô feliz, né, tô numa fase leve, uma fase que as coisas estão fluindo, tá? Fica muito mais fácil de eu compreender e de gerenciar essa questão do peso e de dar pro meu corpo o remedinho que ele tá precisando, tá? E aí dessa forma ele, ao ser acolhido, né, vamos dizer assim, responder de uma forma saudável. Então isso é um ponto importante para a gente observar. E quando eu falo de respeitar a nossa história de vida, o que isso quer dizer? Como o nosso corpo ele reage, né, de formas específicas de acordo com as nossas emoções, tá? A gente tem que ter esse entendimento, essa empatia em relação à nossa história, de como que... do que aconteceu na nossa vida, né? Das dores que nós tivemos, né? Dos obstáculos que a gente teve que superar, ou que ainda a gente não superou, né? Que a gente vive ainda naquela condição de dor emocional. E que, vivendo numa situação de dor emocional, não tem como exigir que meu corpo haja de forma diferente, tá? Então, é importante ter esse entendimento. Ou se eu passei por um trauma muito grande lá atrás, tá? Eu tenho que ter respeito a isso, né? E não simplesmente colocar para debaixo do tapete, né? Então, eu preciso ter essa empatia. Se eu já tive um trauma, né? Se meu corpo sofreu um trauma, o que acontece? Eu não posso, vamos dizer assim, traumatizá-lo com essa poda alimentar, né? Com esse flagelo ao meu corpo, tá? Então eu tenho que acolher esse corpo, essa alma e essa parte emocional, tá? Então isso é um ponto importante, acho que é um dos mais importantes de todos, eu acho que é um dos que eu mais trabalho. Todos eles são importantes, na verdade, mas que um acaba do outro, tá? Um acaba dependendo do outro, né? E um vai ajudando o outro também. Agora, o último erro, gente, que eu vejo assim como um ponto de atenção, e que mesmo antes de eu trabalhar com a nutrição comportamental, muito antes de existir esse termo, tá?
Eu sempre fui uma pessoa que gostou de entender os porquês, sempre fui muito questionadora, né? Não só do externo, mas do interno, né? Sobre questões da minha própria vida. E principalmente quando eu comecei a trabalhar com qualidade de vida, né? Eu tenho MBA nessa área de gestão de programas de qualidade de vida, que foi em 2000 e... Nossa, faz tempo, hein? 2006, 2007, né? Eu comecei a ter um olhar mais integral, porque quando a gente estuda gestão de qualidade de vida, a gente não estuda só nutrição, a gente estuda todos os pilares da qualidade de vida, né? Então isso começou a me dar um olhar muito importante, né? Lógico que eu já estava ali, porque eu já entendia que aquilo era importante de alguma forma, mas começou a me dar mais embasamento e mais segurança para abordar essas questões com meus clientes e depois, né, acabei aprofundando meus estudos cada vez mais para as questões comportamentais. Então, um dos pontos que eu vejo, né, e que eu consigo trabalhar muito com os meus clientes, e eu vejo quanto isso transforma, é quando a pessoa ela esquece de olhar para a sua vida como um todo. Ela vai lá no meu consultório, eu sou nutricionista, ela espera que a gente vai falar só sobre nutrição, né? É claro que quem já passa comigo já tem um entendimento de como é o meu trabalho. Então ela acaba indo um pouco mais aberta, né, com esse entendimento que a gente vai explorar algumas coisas mais, tá? Mas se a pessoa ela vai no meu consultório e vai querer falar só de comida, né, só da dieta, não dá, né? Não dá. Ah, mas você é nutricionista? Eu falei, sou, gente, só que eu trato uma pessoa, né? E a partir do momento que eu entendo que o hábito alimentar, que a alimentação, ela não é só fornecer nutriente para o nosso corpo, ele tem a ver com a parte emocional, social, a parte do prazer, né? Educação. Não dá para focar só num papel, numa prescrição, no cálculo. Tem que ter esse entendimento, né? E se essa pessoa ainda vem com uma queixa de doença, seja obesidade, seja uma doença inflamatória, seja uma doença do trato digestivo, né? Eu tenho que olhar também para o que está acontecendo na vida dessa pessoa para essa doença ter se instalado, tá? Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida como um todo, não só dividir ela em caixinhas, né? Isso facilita muito o processo de emagrecimento, porque existe outros motivos para a pessoa estar obesa que não estão só relacionados com o comer de forma inadequada, tá? E por que essa pessoa come de forma inadequada? É falta de conhecimento, é falta de orientação, né? É falta de saber realmente como fazer, né? É falta de motivação. O que está acontecendo, né? Então, quando a gente deixa de olhar só para a parte alimentar e compreender esse universo da vida, e como eu disse lá no comecinho da decisão, né, que a gente tem que tomar decisão, quando eu mexo num quadradinho, outros quadradinhos, quando eu mexo numa caixinha, né, uma caixinha, outras caixinhas começam a se movimentar, e a gente está disposto a isso, é lindo como a gente vê esses processos de mudança, de crescimento e de amadurecimento. É muito legal, não é à toa que eu tenho clientes que passam comigo assim regularmente há 15 anos, né? Porque existe esse outro lado, existe essa outra conversa, né? São clientes que eu já conheço muito bem, eles até brincam, nossa, Fer, você às vezes você lembra de umas coisas que às vezes nem eu lembro, né? Das histórias, das fases da vida, eu já começo a entender, tipo, você lembra quando isso aconteceu lá atrás, que foi um sentimento parecido, que seu corpo reagiu dessa forma e você reagiu assim, você lembra disso? Né? E o que foi feito? Qual que foi a sua ação? Qual que foi a sua atitude? Não digo nem de estratégia, tá? Mas como que foi a sua reação para sair, para superar aquele obstáculo, né? Então é muito lindo quando a gente começa a pensar realmente na nossa vida como um todo, tá? E deixar de olhar só para a parte alimentar como algo matemático, né? Como algo frio, no sentido de que, eu preciso de tantas gramas de carboidrato, tantas gramas de proteína, ou eu comi carboidrato no almoço, comi proteína. Mano, você não comeu carboidrato, você não comeu proteína, isso daí é nutriente, você comeu um alimento, você comeu comida, você comeu uma carne, né, sei lá, com molho madeira, champignon deliciosa, com purê de batata, e tava uma delícia, né? Então é isso que a gente come, tá? A gente não come carboidrato, a gente come macarrão, pãozinho, né, fruta. É isso que a gente come. Então, é bacana quando a gente começa a ter esse entendimento da alimentação
com esse aspecto. Beleza, pessoal? Galera, espero que vocês tenham gostado desse aulão. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, podem me mandar via direct, tá? Que eu respondo, sou eu mesma que respondo as mensagens, tá? E eu quero convidar vocês a dar um pulinho no meu link da bio, tá? Eu criei um Pinterest novo, tá? Inclusive, tá muito legal. Eu passei essa semana trabalhando em cima disso. Para quem quer me conhecer um pouquinho melhor, eu criei uma pasta inspiracional, tá? Que ela tá relacionada com as minhas referências de vida, na verdade, né? Não só profissionais, mas as referências de vida. Então, é só vocês entrarem no link da bio, tem lá Pinterest, e aí vocês vão entrar, vai ter algumas informações do meu canal do YouTube, mas vai ter também lá meu universo criativo. Convido vocês para clicarem lá e conhecer um pouquinho mais da Fernanda, não só como profissional, mas como pessoa, tá? Eu acho que isso também acaba justificando muito do porquê que eu trabalho dessa forma, o que me motiva, né? Quais são as minhas inspirações, tá bom? Pessoal, muito obrigada então, boa noite e até a próxima aula.